Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá gravando? Tá gravando. Se não for pedir de baixo, já se inscreva no canal. Josias Dias, é de graça, não paga nada, é 0800. Louvado e agradecido seja Deus. E o tema para este vídeo é esse aí, meus amados, onde diz que muitos cristãos amarão o anticristo. Meus queridos, é verdade, porque será que muitos cristãos, né, vão amar o anticristo? Porque serão enganados, irmão. Né? Se você estiver aqui do reinado do anticristo, poderá que eu e você seja enganado. É por isso que há uma importância, urgentemente, de você examinar as escrituras sagradas, para que você saiba realmente o cumprimento de cada profecia, para que você não seja enganado. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, que muitos cristãos, né, amarão o anticristo, assim como aconteceu nessa política, irmão, que muitos cristãos, a igreja amou mesmo de corpo e alma o Bolsonaro, né? Poderia ter sido também o Lula, tanto faz, vice-versa, mas veja como a igreja se apaixonou pelo político. Você acha que vai ser diferente no reinado do anticristo? Né? Você acha que vai ser diferente? Não se engane achando que o anticristo virá depois do arrebatamento. Não faz sentido algum. Se você examinar a Bíblia por você mesmo, se você ler a Bíblia em oração e jejum, o Espírito Santo, que não se engana, que não mente, vai revelar a você que o anticristo virá antes do arrebatamento, antes da volta do Salvador. Não é depois, é antes do arrebatamento. E veja que em Mateus 24 diz assim: porque surgirão poucos falsos cristos e poucos falsos profetas, e farão poucos sinais e prodígios, que se possível não enganará os escolhidos. É isso que está dizendo a sua Bíblia? É isso que está escrito aí? Examine as escrituras, veja que não é isso que está dizendo. Está dizendo, Mateus 24, está dizendo para mim, Josias Dias, e para você que está me vendo e ouvindo, está dizendo assim: porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Veja, meus queridos, que quando surgir os falsos cristos, que já apareceu aí muitos falsos cristos dizendo que é o Jesus, se é Jesus, porque a igreja não foi arrebatada, né? Muitos dizendo que é o Cristo, e se é Cristo, o que é que você está fazendo aqui na terra? Não fomos arrebatados e não houve ainda a ressurreição dos mortos. Mas já apareceu muitos falsos cristos, e a Bíblia diz que aparecerá mais ainda. E falsos cristos e falsos profetas. Veja que um político só deixou toda 99% da igreja dos cristãos apaixonado, que dava a vida pelo político, morria pelo político, mas não quer morrer pelo evangelho da graça, não quer morrer pelo evangelho de Cristo, não quer dar a vida por Jesus. Mas muitos cristãos dão a vida pelo político, dão a vida pelo patrão, mas não dão a vida por Cristo. Muitos cristãos, nos dias atuais, morrem e defendem placa de denominação, mas não defendem o evangelho. Não dê sua vida, não morra por placa de denominação, não morra por placa de igreja. Morra pelo evangelho de Cristo, assim como muitos cristãos em outros países, eles morrem por amor a Cristo. Enquanto aqui no Brasil, muitos morrem por amor à placa de denominação, de igreja. É pastor brigando com pastor, não se une por causa dos dízimos, né? Para não perder dizimista por outro pastor, não se une. Ovelhas se unem, pastores não. Você está vendo aí tantas brigas de pastores? Então o anticristo, ele vai enganar muitos, e muitos cristãos, não todos, mas a maioria, amarão o anticristo, porque ele vai vir com muitas promessas boas,
E o anticristo não será, meu amado, meu querido, depois do arrebatamento, é antes. E lá em 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, antes do arrebatamento haverá apostasia. O que é apostasia, irmão Josias? Apostasia é abandono da fé genuína em Jesus, é abandono da fé que Jesus vai vir, é abandono da fé do arrebatamento, é abandono da fé que Deus existe, é desertar a adoração e serviço a Deus, é não querer adorar a Deus e querer adorar a Satanás, querer adorar a Deus de pedra, de gesso, de pau, de bronze, e não querer adorar ao Senhor do Senhor. Então muitos cristãos amarão o anticristo, porque serão enganados, meus irmãos, porque estão lendo a Bíblia e não sabem o tempo da profecia, estão achando que o anticristo vai vir depois do arrebatamento, então o anticristo vai vir antes, aí eles vão achar que não é o anticristo, né? Então o anticristo vai vir antes do arrebatamento, não é depois, e muitos serão enganados. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz que muitos serão enganados e receberão o sinal da besta. Por que que muitos cristãos vão receber o sinal da besta, irmão? Porque eles creem que o sinal da besta será depois do arrebatamento. Então, quando o sinal da besta vir, eles vão aceitar tranquilamente, porque eles estão crendo, estão sendo doutrinados que o sinal da besta vai ser depois do arrebatamento, não é antes, que o sinal da besta terá a ver com o chip. Então vai ser uma facilidade total, meus queridos. Basta um cristão ligar a televisão e ver aqueles jornalistas fazendo aqueles anúncios. Olha, venha usar o chip, aquelas coisas que é o papel do jornalista, eles são proibidos de falar a verdade quando chegar esse momento, certo? Porque vai ter punição para ele. Então cabe a mim e a você examinar o espírito. Não fique comendo tudo que aquilo que você escuta na reportagem não. E outra coisa, o que está acabando com o evangelho, o que está acabando com o cristianismo é a enganação, mesmo. E cuidado com a enganação. A IA está aí, a IA, né? Inteligência artificial, aí nas redes sociais, IA, vídeo da IA, que muitos cristãos assistem e acham que é real. Não é. É montagem, é a IA, é a força das trevas usando a IA contra o cristianismo, contra o povo de Deus, contra os cristãos, irmão. Cuidado com a IA, muitos vídeos estão bombando aí. Você poderá ver vídeo aí meu, ou até do seu pastor, ou seu mesmo, falando coisas que não é você. Por isso que o seu mito, o Bolsonaro falou. Vocês não guardaram muitas coisas que ele falou. Que tivesse cuidado com a IA. Porque vai ver aí, você vê aí, vídeo da IA aí, onde tem Lula e Bolsonaro tocando. Eu estou citando um exemplo desses dois políticos, aí, outras coisas. Tem pastor pregando em um bode dentro da igreja e acabando com tudo. Tem pastor expulsando o demônio sobe na parede, tudo vídeo da IA. E tem crente que não tem o dom de decidir espírito, acredita nessas coisas. Veja que eu e você precisamos de pedir a Deus, Jeová, o dom de discernir espírito. É esse o dom que a igreja precisa pedir a Deus, o dom de discernir espírito. Porque a Bíblia diz, o versículo que eu li aqui para você, tem mais versículo, o vídeo não ficar longo, não vou me estender. Nós cristãos seremos enganados, não 100%, mas a maioria serão enganados, porque está comendo tudo que ouve e não examina nas escrituras se aquilo que está ouvindo está em harmonia com essa profecia. E tem muitos que tem um jornal nacional, essas coisas, como uma coisa sagrada. Sagrado para nós é a palavra de Deus, é as profecias que você tem que saber o tempo de cada profecia. Então muitos cristãos amarão o anticristo, meu irmão. Muitos cristãos serão enganados. Veja que desde que começou as primeiras igrejas do Brasil, que você que é cristão, eu que somos cristãos, a maioria são enganados pelos próprios pastores. Há mais de digamos assim, 2000 anos, né? E muitos cristãos, digamos assim, há mais de 2000 anos, muito antes, né? E os cristãos estão sendo enganados dentro das congregações, enganados
é que se não der o dízimo, vai para o inferno. Enganado que se não der o dízimo, está roubando a Deus, é ladrão. Se não der o dízimo, não pode tomar santa ceia, não pode ser consagrado. Aliás, não pode nem ser membro. Enganado nas pregações de que a salvação é em cima do dízimo. Veja que vocês estão sendo enganados pelos próprios pastores, pelos próprios bispos, missionários, né? Apóstolos aí da televisão. E não é nem o anticristo ainda, você já está sendo enganado, porque você tem preguiça de estudar a Bíblia e está sendo enganado pelos mercenários da fé, pelos cangulosos, né? Onde deveria ter uma lei desse país para proibir essa pregação do dízimo, que a gente está no cristianismo e não no judaísmo. Nós seguimos Jesus e não Moisés. Nós estamos na lei da graça e não na lei mosaica. Dízimo, todos os pastores sabem, todos os pastores teólogos sabem que mente descaradamente e prega a salvação em cima do dízimo. Todos os pastores teólogos sabem que pregação do dízimo para cristão é uma furada, é uma mentira, né? Mas ele sabe, se for combater contra isso aí, as portas se fecham para ele. Ou você acha que um pastor da Universal vai combater contra o dízimo? O que acontece? Será se um pastor da Universal for combater contra o dízimo, dizer que o dízimo não é bíblico porque está na Bíblia, mas não é cristão? E aí, você acha que o Edir Macedo vai querer ir lá? Você acha que o pastor da Igreja Mundial do Valdomiro for combater o dízimo? Você acha que ele vai ficar lá? Quem tem moral de combater aqui o dízimo sou eu, pela misericórdia de Deus, Josias Dias. É aí o canal Voo da Coruja, o canal Eric Ribeiro, o canal Presbítero Pedrosa, o canal José Alberto, o canal Pastor Jardel e outros irmãos. Quando eu comecei a combater a heresia do dízimo aqui, era fácil não, irmão. Não tinha TikTok, tinha Kawaii ainda. Não tinha essa arma de irmão aí, remanescente, combatendo essas heresias. Então eu pregava porque eu sou corajoso, mas mesmo assim com a coragem que eu tinha, eu pregava com medo, debaixo de ameaças. Hoje está mais fácil, não é só eu pregando, entendeu? E você vê que é vídeo que não dá muito like, você deveria dar graças a Deus. Você sabia que esses vídeos que eu e outros pregam, combatendo a heresia do dízimo, os pastores proíbem dos irmãos compartilhar e até assistir? Para você ver como estão as coisas. Então você veja que há tempos, há anos, há meses, que você, cristão, que lê Bíblia, de Gênesis Apocalipse, está sendo enganado pelo seu próprio pastor, onde prega que se você não der o dízimo, vale uma prata furada. Que você não der o dízimo, você não será salvo. Agora imagine quando o anticristo vier. Se você é enganado facilmente pelo seu próprio pastor, imagine o anticristo. O anticristo enganará muito, e não se iluda achando que o anticristo vai vir depois do arrebatamento. É antes. Assista esse vídeo, irmão, onde fala que muitos cristãos amarão o anticristo. Por que amarão? Porque não vai saber que ele é o anticristo. Porque vai pensar que ele é um enviado de Deus, né? Por não examinar as escrituras, por não achar que o anticristo vai vir antes do arrebatamento. Se você crê que o anticristo vai vir depois do arrebatamento, então o anticristo vai vir e não vai ter trabalho nenhum de enganar você. Se você crê que a marca da besta é para depois do arrebatamento, então quando a marca vier, você vai ser o primeiro da fila, vai ser enganado facilmente, sem nenhum trabalho. O anticristo não vai ter trabalho nenhum de enganar você. Se você crê, lê Bíblia e crê que a grande tribulação será depois do arrebatamento, que a grande tribulação será para os crentes desviados, para os ateus, né? Para os idólatras, a grande tribulação não será para você, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, quando você estiver dentro dela, quando a grande tribulação começar, você vai estar dentro da grande tribulação e achando e ainda esperando que venha a grande tribulação. Então, examine a escritura para saber o tempo de cada profecia, para quando a profecia estiver no seu cumprimento, você não ficar esperando que ela venha se cumprir onde já está vivendo nela. Então, muitos cristãos amarão o anticristo. Assiste esse vídeo. Em nome de Jesus. Você precisa ouvir isso. Muitos cristãos não resistirão à pressão do anticristo. E por quê? Assista até o final que eu te explico. Estamos em tempos críticos. A profecia se cumpre diante de nossos olhos. E o governo do anticristo se aproxima. Quando ele surgir, trará consigo um sistema aparentemente perfeito. Uma falsa paz, uma economia estável e uma unidade global nunca vista. Mas há um preço: aceitar a marca da besta. Muitos cristãos, sob a pressão do medo, fome e perseguição, não conseguirão resistir. Eles se dobrarão diante desse líder, acreditando em suas promessas. E ao fazer isso, negarão sua fé. A palavra de Deus nos alerta em Apocalipse 14, 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber
a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Mas nem todos cederão. Haverá aqueles que escolherão resistir, mesmo diante de ameaças e sofrimento. Eles se esconderão, muitos em cavernas, florestas e lugares remotos, vivendo em completa dependência da fé. Para estes, a vitória será eterna. E você, quando a escolha vier, estará preparado para permanecer firme? Comente amém e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. É isso aí, meus amados, meus queridos, examine a Escritura para que você não seja enganado. Então, esse foi o vídeo para hoje. Toda honra, toda glória é para Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Eu estou aqui por amor a você. Eu estou aqui fazendo o que eu mais gosto, pregar a palavra de Deus. Não visando isso, não, mas visando lá na frente, ver você lá no céu de glória, juntos louvando a esse Deus maravilhoso. Então, se não for pedir demais, já se inscreve 0800, não paga nada, é de graça. E compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Fui!